Olá a todos, o meu nome é André Souza, estou aqui com o Ronaldo Trancoso Júnior novamente, o meu colega das apostas do Emmy, que será meu colega das apostas do Oscar. Ronaldo Trancoso Júnior veio para ficar aqui no canal e hoje é a vez dele vir aqui à rúbrica que já faz um sucesso, é uma das rubricas de maior sucesso do canal, que é os filmes da minha vida. Ronaldo, olá, muito obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Diz-me então, primeiro apresenta-te ao nosso público. Já te conhecem mais ou menos outros vídeos e tal, mas é sempre um bom motivo assim para promoveres-te e falares de ti. Anda lá, Ronaldo. Diz-me então. Bom, eu sou o Ronaldo, sou brasileiro, né? Ronaldo Trancoso Júnior, sou jornalista, e criador do blog Cinematic Tips. E é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Muito bem. Vai ficar, como tem ficado normalmente na descrição, o site Cinematic Tips. Eu aconselho, vão lá, é um ótimo site. E também fica aí a conta no Twitter do Ronaldo, que ele também é muito ativo lá e fala sempre muita situação. E é uma boa pessoa para seguir. É uma pessoa com consciência política, social, gosto muito de ler e também artística. Então é muito interessante ver os tweets do Ronaldo. Ronaldo, então. Vou começar aqui com aquela pergunta mais. Tu entendes, mas é a pergunta da praxe. Como é que começou a tua ligação ao cinema? Que tipo de ligação é que tens com o cinema? Bom, acho que começou quando eu era bem pequeno. Eu sempre via filmes quando eu tinha horas livres, alugava muitos filmes, via filme na TV a cabo, adorava ir no cinema. E minha paixão pelo cinema foi aumentando à medida que eu fui crescendo e vendo mais filmes e conhecendo novos diretores, novos tipos de filmes. O que é que fascina mais no cinema? Que fascina mais, tanta coisa. Acho que é a gente poder se ver na tela, descobrir novas coisas, porque a gente acaba descobrindo muita coisa que a gente nem sabia, conhecer novas culturas, porque quando você vê filmes principalmente internacionais, a gente consegue perceber coisas que talvez a gente nunca fosse descobrir, e a gente vê como a gente é parecido como ser humano, né? Sem contar a questão, né, mais emocional e de mais visceral de você sentir tanta emoção, tantas emoções diferentes a partir de algo que está na tela. Quando tu vês um filme, o que é que tu mais estás ansioso para encontrar num filme? O que é que tu mais valorizas? Se é o acting, se é a escrita, se é a direção, se é uma mistura de tudo? Acho que é uma mistura de tudo, assim. Depende muito também, tipo, da proposta do filme, né, do que o filme propõe a fazer. Eu geralmente eu curto muito filmes que são tipo uma montanha-russa, sabe? Que você não sabe o que esperar a cada cena e te fazem você ter todo tipo de emoção, assim, sabe? Então, Ronaldo, já deu para perceber então que tens essa ligação desde pequeno, com o cinema também eu tenho. É muito. É essa cena que tu falas do escape, de poder sair do nosso conforto, da nossa vida real e entrar noutras culturas, noutras situações. É muito interessante. Então, qual é o filme da tua vida, Ronaldo? Então, eu tenho vários filmes da minha vida, né? Eu tenho muitos filmes que eu considero filmes favoritos. O filme que eu escolhi para comentar com você foi o Titanic, filme de 1997, do James Cameron. E eu vi ele pela primeira vez quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu era bem pequeno, eu vi na época do lançamento. E para quem é mais novinho, talvez não tenha visto todo o frenesi que foi, mas o lançamento do filme foi um fenômeno gigantesco, assim, sabe? Eu Naquela tenho época essa noção. não tinha, não era mais comum ver tantos filmes daquele porte tão épico, assim. E foi um filme que simplesmente é, o povo, as pessoas adoraram, assim, na época.
todo mundo, assim, virou uma febre mundial. Só se falava do Leonardo DiCaprio, tipo, em todos os lugares, todas as revistas. Foi assim, e foi um filme que foi crescendo assim com boca a boca. Ele foi sendo falado, falado, falado por muitas e muitas semanas, né? Foi um sucesso estrondoso nas bilheterias. E na época eu já adorei, né? Tipo, foi muito impactante para mim. E desde então eu vi várias vezes, né? Vi várias vezes em casa. Cheguei a assistir também quando foi lançado em IMAX, em 3D, há alguns anos. E, e todas as vezes que eu vejo, eu me apaixono um pouco mais assim pelo filme. Eu sei que ele é um filme bastante popular, assim, não é um Bergman da vida, mas eu aprecio muito assim o que o James Cameron fez. Sim. Eu nunca tinha visto Titanic. É, todos nós, cinéfilos, temos os pecados, aquele filme que toda a gente diz que nós temos que ver e nunca vimos. E antes de eu falar, eu quero saber qual é o teu maior pecado. Qual é aquele obrigatório que tu nunca viste? Deixa eu pensar. Ah, um filme que eu ainda não vi, que eu sempre lembro, mas acabo passando e tá na minha lista esqueci, 12 Homens e uma Sentença? Não sei se é assim em Portugal. Oh, 12 Angry Men, 12 Angry Men, É, 12 Homens em Fúria. Eu gosto muito desse filme, é um clássico, Sidney Lumet, vi para aí com 13 ou 14 anos e fiquei totalmente impressionado, talvez um bocadinho mais, 15. Mas mesmo assim, é um filme que eu gostava de rever, porque não sei se foi na idade certa para o ver, mas fiquei muito impressionado mesmo. Vale a pena, Ronaldo, vale a pena. O teu é um pecado gigantão, gigantão. e Titanic é, eu como tu adoro, disseste. eu adoro o Sidney Lumet. Adoro muitos filmes dele. Não sei por que ainda acabou passando, mas está na minha lista. O primeiro filme da carreira dele, é o debut dele, é incrível. Eu ainda não vi muito dele, mas o Network é um dos meus filmes favoritos. O É Network é muito maravilhoso. bom. Eu descobri há pouco tempo. Mas pronto, sobre o Titanic, ele é então esse filme popular, gigante. Eu tenho um bocado de preconceito ainda com filmes enormes. Eu sei que mas é aquela coisa de preguiça, porque mesmo com séries e tal, eu também tenho muita preguiça no geral. Então, eu só ia ver o Titanic quando tivesse mesmo que ver por algum motivo. Então, obrigado por me teres feito riscar este pecado da minha lista. Ainda tenho muitos. Nunca vi a lista de Schindler. Nunca vi o Soldado Ryan. Nunca vi muita cena que assim clássica mais antiga. Porque isto também a gente começa a gostar de cinema um bocado mais tarde, tipo 12, 13, 14 anos, e há um monte de filmes que toda a gente diz que tu tens que ver. Todos os filmes são obrigatórios. E é ao mesmo tempo que tu queres ver o que está a sair, também queres ver o que está para trás e tu não sabes por onde andar. É muito complicado ser cinéfilo nos dias de hoje. E nós estamos ainda na era de ouro da televisão. Então, o bom cinéfilo que quer se atualizar com as grandes histórias que estão a ser feitas, não pode deixar a televisão de lado. Porque a televisão hoje em dia contam-se as melhores histórias. Então, é muito complicado arranjar tempo para tudo, priorizar tudo. Então eu vou vendo, eu deixo-me muito ir ao acaso. Eu ponho no random.org a minha lista e o que sair eu vejo. Às vezes descubro coisas que não estava tão à espera de gostar. Mas pronto, então Titanic, este, este filme assim, clássico moderno que toda a gente fala, este fenómeno como tu falas, eu não estava lá em 97, eu só nasci em 2000. Mas eu sempre ouvi falar da fama do Titanic. Não foi algo que morreu. Nós falamos muito outro dia no vídeo de hypes que morrem muito rápido, tipo Queen's Gambit e assim, tipo. Titanic já saiu há anos e o hype ainda está aí. Não é no mesmo nível, mas as pessoas ainda se lembram do Titanic, ainda falam do Titanic. Foi um marco cultural. Então, gosta ou não se gosta, foi um sucesso nos Oscars, foi um sucesso muito além do público, também da crítica. Conquistou o coração de toda a gente. Resta saber se conquistou o meu. Então, pronto, uma pessoa vai sem expectativa nenhuma. Quer dizer, uma pessoa vai com uma enorme expectativa deste mega filme. Já tinha ouvido pessoas que não gostam, já tinha ouvido pessoas que amam.
E então eu fui me deixando entrar. Eu achei a primeira metade do filme muito chata. Eu não entendo porque é que ele começa o filme com aquele personagem do Bill Paxton que está a investigar não sei o quê. São para aí 20 minutos perdidos nisso que eu não entendi. Eu entendi que é para dar o background todo trágico à história que ele quer, mas não sei, sou só eu que sinto que parece tirado de outro filme totalmente diferente e que não é uma boa forma de começar o filme. Eu acho que ele faz isso para para ter aquele impacto no final da Rose Claro. idosa e tal, para não ficar talvez muito solto, ele tentou tipo desde o começo fazer essa ambientação e focar um pouco nela, talvez. Eu concordo que talvez sim o foco no Bill Paxton pudesse ter sido menor, mas para mim não chega a atrapalhar. Uma coisa curiosa que você disse da primeira metade e tal, uma memória que eu tenho é que quando ele foi lançado nos cinemas, ele, pelo menos aqui no Brasil onde eu assisti, ele foi lançado, ele tinha um intervalo no meio da sessão. Então, assim que o navio batia no iceberg, dava uma pausa no cinema, as pessoas iam no banheiro pegar um ar, porque né, é um filme longo, e daí começava a segunda parte, que é mais eletrizante mesmo, né? E em vídeo, quando a Quando gente. digo primeira metade, eu esqueci-me que o filme tem 3 horas. Eu, primeira metade, eu estava a falar dos primeiros 20 minutos. Ah, sim. Então, a primeira metade foi um bocado um mau termo. Dizer que tu estás a falar de ter um intervalo no cinema como algo excepcional, aqui no cinema em Portugal há sempre intervalo. Desde que eu nasci, que todos os filmes têm intervalo. Então, há pouco tempo eu fui ver o Shang-Chi e agora, por causa das normas de Covid não há intervalo. Primeira vez em anos que não há intervalo, que eu me lembro. Eu também fui ver o Free Guy e tal, e então eu senti aquele momento, ok, vai para intervalo. E não foi, é muito estranho. Já está muito Filme, habituado ao intervalo. Não, a gente faz filmes de tipo, eu não qualquer. faço muitos intervalos em casa, mas no cinema, qualquer filme tem intervalo. Seja um filme de 1 hora e meia, seja um filme de 2 horas, tem intervalo sempre. Aqui no Brasil é raro, é só filmes blockbusters muito longos, assim. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu lembro que teve, porque era mais de 3 horas, mas é bem difícil, assim, a gente não tá acostumado, não. E eu lembro que, falando em intervalo, quando foi lançado em vídeo, Titanic na época, eram duas fitas, né, de vídeo. A primeira era a parte mais romântica da história, mais parada, e a segunda era a parte mais movimentada. Eu lembro que depois que eu vi pela primeira vez, toda vez que eu revia, eu via só a segunda fita, que era eu pulava porque já era a melhor parte do filme, né? Gosto do início, eu gosto, a partir do momento que eu estou no barco, primeiro, como pessoa que quer trabalhar no cinema, eu admiro toda a técnica envolvida na construção, na forma como o James Cameron conseguiu aquilo. É uma visão, é uma cena de alguém extremamente megalomaníaco, mas consegue, é totalmente egocêntrico, mas ele consegue fazer aquilo de uma forma muito credível. Se tecnicamente o filme falhasse, o Leonardo DiCaprio podia andar nu. O filme não teria tido o sucesso que teve, acredito eu. Então, há toda essa cena do espetáculo técnico, mas há algo que eu procuro muito num filme que eu sinto que falta no Titanic. Eu acho que o filme peca muito no argumento, no roteiro. Eu nunca me senti tipo. Primeiro, é uma estrutura muito simples, muito pouco interessante para mim, e eu acho que as histórias não estão muito bem desenvolvidas. Eu não compro aquele amor por causa do roteiro, mas sim porque os atores têm uma química avassaladora. Então foi isso que me tirou um bocado do filme, no geral, é que eu acho que tecnicamente é espetacular, mas o roteiro, não sei, o que é que tu achas do roteiro? Olhando para os com os dias de hoje, e não o Ronaldo de 10 11 anos que não devia perceber muito de guionismo. É, o roteiro, ele realmente sempre foi o calcanhar de Aquiles do Titanic, tanto que ele foi indicado a todos os Oscars possíveis, Sim, eu achei menos isso roteiro, né? E ator. impressionante. E, e mesmo assim ganhou todos os Oscars a que foi indicado, né? E eu lembro que desde sempre todo mundo reclama, né? Que é um roteiro fraco e tal.
eu, quando eu revi, eu tentei prestar um pouco mais atenção, né, nesse aspecto, assim, e concordo com você a questão do técnica, que visualmente, tecnicamente, é um filme impressionante, não tem o que falar. Acho que a parte do roteiro, ele é bem simples mesmo, ele se apoia em, em questões bem básicas, né, tipo aquela história de amor proibido, Muito a condução, textbook, é muito romance textbook, é tipo Romeu e Julieta num barco, aquele personagem do Bill Zane é do mais básico vilão possível que existe. eu, por exemplo, não me importo com o fato de ser um romance, a moda antiga, até porque acho que a proposta do filme era essa mesmo, era tipo fazer um épico à moda Sim, antiga. É, o meu maior incômodo no roteiro é justamente esse, é o vilão. Eu acho que o personagem do Billy Zane é muito unidimensional, assim, caricato. É. ele não tem uma modulação, né? Tipo, é aquele vilão quase caricato, assim. É, eu só não me incomodo tanto com isso, como muita gente se incomoda, porque eu acho que eu consegui embarcar nessa viagem, assim, e ele não, apesar de ser um vilão caricato, ele gera muitas situações que funcionam, sabe? Não são, são situações que tipo, fica revoltado, assim, ele, as cenas em que ele aparece, assim, apesar de dele não ser o ponto alto, não chegaram a me incomodar tanto, assim, como eu sei, e eu entendo quem se E eu, incomoda. cada vez que aparecia, incomodava-me, bué. Porque, primeiro, o vilão já não está muito bem escrito, o personagem não está muito bem escrito. Eu acho que o Billy Zane está totalmente fora de. Ele não está mesmo no mesmo universo que os outros personagens estão, que os atores estão. Tipo, por exemplo, eu gosto muito da Katie Bates, eu gostava de ter visto mais da personagem da Katie Bates. E eu acho que dava para tirar o Billy Zane e meter só a Katie Bates. A gente só precisava da Katie Bates, dos coadjuvantes. Ah, eu adoro o elenco, tirando o Billy Zane, eu adoro o elenco secundário. Acho que a Cat Bates está muito bem. O Victor Garber, que faz o Sim, sim, comandante sim. lá, também tá bem, trabalho bem sutil, tá excelente, assim. Gosto muito Eu desse acho que ator. realmente o, o ponto fraco do filme mesmo é talvez o vilão, que, que talvez não precisasse ser dessa forma, né? Sim. E a performance ser nomeada ao Oscar de melhor atriz secundária? O que é que acha da Gloria Stewart? Ah, eu gosto bastante dela. Eu sei que tem gente que acha, ah, ela não faz nada, não merecia. Eu gostei muito do trabalho dela, achei que, tipo, ela fez muito bem essa Rose com toda aquela bagagem. Além É, disso, eu achei que ela é, conseguiu fazer com que a personagem tivesse um certo carisma a ponto da gente não achar aquelas cenas totalmente, ah, pra que a gente tá vendo isso? Assim, ela tinha um certo humor, ela conseguiu me conquistar. Então eu gosto do trabalho dela. não é a piorzita da categoria, porque esta é uma das poucas categorias que eu já vi todos os nomeados. Então, piorzita da categoria, quem ganhou foi a Kim Basinger. Né? Eu detesto. Essa realmente não tem muito. Eu gosto dela, mas para mim não fez sentido ela ganhar, né? Não faz Não nada faz nada. extraordinário Não foi nada, a mas a ponto Gloria de. Stewart é o meu quarto lugar naquele line-up, porque realmente eu senti que ela, se era para indicar alguém, indicava a Katy Bates, porque eu senti que ela não tem muito material para trabalhar. Eu entendo o que estás a dizer, dá algum carisma, assim, mas nunca deixa de ser tipo performance padrão de velhinha, nunca deixa de ser isso. Então, para mim, não me fascinou. Eu não conheço muito bem o ano para saber se ela roubou o lugar a alguém ou não, mas eu sei que Julianne Moore devia ter ganho por Boogie Nights. Isso eu É, sei. isso eu concordo. A Julianne Moore era a melhor, com certeza, assim. Ah, eu não sei se dizer que se ela roubou a vaga de alguém. A Sigourney Weaver, por The Ice Storm, ganhou vários prêmios, tá excelente É o também. BAFTA. Eu vi da Storm também, recentemente, pai, no dia antes de ver o Titanic. E eu gostei da Storm
Mas não sei, eles consideravam Joan Allen supporting ou lead? Porque se fosse para dar alguém, eu dava a Joan Allen. Essa questão de categoria é complicada mesmo, porque o filme, ao mesmo tempo que ele foca nos adultos, foca também nos adolescentes, né? E eu não sei, aquele ano, eu acho que a Gloria Stewart e a Kim Basinger, elas meio que já estavam meio garantidas porque os filmes delas estavam muito fortes, assim, então não sei, não dá pra dizer que elas roubaram a vaga de ninguém porque Sim, a quando vaga já digo era delas. roubar é em termos de merecimento. Foi nesse sentido. Eu acho que Sim, a que mais fez falta talvez seja a Sigourney Weaver. agora eu. Ah, Dice torna a conversa para outro vídeo. Mas pronto. Voltando ao Titanic, que o barco ainda não afundou. Ainda falta para aí 2 horas e o barco ainda não afundou. Tá, a minha mãe, tipo, veio ao meu quarto porque o som estava muito alto. Porque até ali o som estava tipo normal. E de repente, quando chega à parte do barco a bater, o som vai para muito alto mesmo. E ela diz: Isso é o Titanic? Eu, é. E ela, agora ainda falta mais 2 horas de filme. E eu fiquei, what? Se ainda falta mais. Eu pensei que já estava. Eu achava que era mais instantâneo. A minha ideia é que ele batia no iceberg, afundou, morria toda a gente. E não. E é muito mais lento do que eu achava. E a partir do momento que bate no iceberg, eu acho que o filme dá uma decaída. Tu disseste que achavas que a primeira parte era mais aborrecida que a segunda. Eu gosto muito da construção. Gosto, não gosto muito, mas eu estou envolvido na construção. Na parte em que o barco cai, depois a gente anda ali bué de tempo com o Leonardo DiCaprio que está preso em baixo, está preso em cima e depois não sei o quê. Eu aí acho que o filme perde, bué, depois com a cena dos barcos e tudo. Eu acho que dá para condensar um bocadinho mais. Eu entendo que ele quis passar a ideia do desespero, porque naquele momento as pessoas já estão tipo, o barco vai afundar. O barco vai afundar, isso já não há. E em vez de ser uma cena rápida, é uma cena lenta, mesmo ali a mostrar o desespero, a mostrar como a arrogância destruiu que levou àquela tragédia. Mas não sei, não sentes isso de que o filme afundou um bocadinho com o iceberg também? Para mim é justamente o contrário, assim, eu vejo aquela primeira parte como, como digamos, o aquecimento, sabe? Como eles preparando a gente para mostrando quem são os personagens, quais são os conflitos, e daí a partir de que o barco colide com o iceberg, aí eu acho que o filme decola, assim, porque eu acho que daí ele vira tipo quase uma montanha russa, assim, você não sabe exatamente, por mais que a gente saiba que o barco vai afundar, isso é óbvio, a gente não sabe se eles vão sobreviver, né, e quem vai sobreviver como que eles vão sobreviver e o que que vai acontecer. Eu acho que é a partir daí que ele mostra não só o desespero, mas a questão da luta de classes fica ainda mais escancarada, né? É algo Sim. que, querendo ou não, é relevante até hoje, né? A gente vê, até com a pandemia, a gente consegue perceber muito bem isso, que os ricos sempre acabam levando a melhor, sempre tem prioridade, e os que são mais pobres acabam se dando mal, e, e acho que aí ele vai mostrando também como a personagem principal, a Rose, ela, aos poucos, ela vai percebendo cada vez mais quão privilegiada ela é, né? E como isso é algo superficial na vida dela e que tem coisas muito maiores do que aquele conflito de espartilho, de roupas e casamento e não sei o quê. Mas a própria Rose está também num problema porque eles não têm dinheiro. Ela vai casar com o Billy Sim, Zane para manter o estatuto da família. Eu gosto muito, não falei, eu gosto muito da performance da mãe dela. É a Frances Fisher. Francis Fisher. Frances Fisher. Gosto muito da relação dela com a mãe. Gostava que se pudesse ter aprofundado isso um bocadinho. É engraçado, estamos aqui num filme de 3 horas e eu estou tipo, gostava que tivesse aparecido mais esta personagem, gostava que tivesse aprofundado isto. Então, quando eu estou-me a queixar de um filme de 3 horas, não ter aprofundado o suficiente, é estar. E a Frances Fisher a personagem dela é um exemplo.
de um vilão, né, uma vilã bem trabalhada, diferente do Billy Zane, porque ela é uma vilã, ela não tem muito a fazer, mas o pouco que ela faz e que a gente vê dela, a gente percebe como é uma Ela, vilã, a gente entende as motivações, a gente percebe que ela tá desesperada e por isso que ela trata a filha daquele jeito e tal. Então, a é, influencia de forma muito silenciosa, com um olhar, com uma frase assim dita de forma autoritária, mas sem muito bem, sem nada. Eu gostei muito da personagem dela, gostava de ver isto um bocadinho mais. eu gosto muito na questão do cinema, da filmografia do James Cameron, e que a gente falando disso, essa vilã, a Rose também, são personagens mais complexas e tal, bem trabalhadas, é que quase toda a filmografia dele, as personagens femininas são bem trabalhadas, sabe? Desde o Terminator, com a Sarah Connor, Sim. até o próprio Avatar, que é mais recente, a personagem principal esqueci o nome da atriz, Zoe Saldana. Zoe Saldana, ela é uma personagem muito mais robusta do que aquele personagem masculino. Então, isso é algo que eu gosto bastante no cinema dele. Ele tem a Sigourney Weaver em Aliens. Então, ele sempre tenta dar bastante complexidade, destaque para as personagens femininas. Eu nunca cheguei a ver quase nada dele sem ser o Exterminador. Eu achei o primeiro bonzito, o segundo é. O segundo do Exterminador é tipo um dos melhores filmes assim de ação que eu já vi. É uau mesmo. E a Linda Hamilton é uma grande personagem, é uma grande Linda Hamilton. A Sarah Connor da Linda Hamilton é uma grande personagem. E isso é muito bom porque muito diretor ignora totalmente a mulher. As mulheres, tipo, nos filmes do Scorsese, estão lá para servir os homens. E alguns filmes de Scorsese, não vamos entrar aqui em polémicas, mas no geral, a maioria dos filmes, elas estão lá porque são mulheres deles e é só para isso que elas servem, ou são filhas. Ou não falam, ou olham para a câmera um minuto, cenas assim, tipo. E então é muito refrescante ver um diretor grande, como o James Cameron, a focar-se no lado feminino. E eu gostei dessa parte de Titanic. Eu achei que ia ser mais balançado para o lado do Leonardo, e não é tanto, é mais focado na Kate Winslet. O Leonardo é mais tipo um adereço na história da Kate Winslet, que é trabalhado e tal, mas não tão trabalhado quanto a Rose. A gente acaba percebendo, quando a gente termina o filme, que é a história da Rose, né? A história do desenvolvimento pessoal dela até ela chegar naquela realização. Ela passa por aquele amor avassalador e pela experiência traumática, mas a história é muito mais dela do que do casal, digamos assim. Há uma coisa que eu acho é que a ideia de fazer um filme sobre um naufrágio do Titanic é boa. Só que eu fico um bocado triste que o filme teve este sucesso todo, porque agora nunca mais ninguém se vai atrever a tentar outra perspectiva, a tentar, por exemplo, a perspectiva dos comandantes, a perspectiva de outra história totalmente diferente, sei lá, algo com mais intriga, com mais política, com uma perspectiva assim diferente do naufrágio. É o problema destes grandes sucessos, nunca mais ninguém se vai atrever. Eu fico um bocado triste. Vou dar uma comparação estúpida, mas Bohemian Rhapsody, eu estava a torcer quando vi Bohemian Rhapsody que não tivesse muito sucesso para mais tarde podermos ter um bom biopic dos Queen que fosse arrojado, que fosse pegar nos temas por onde tem que se pegar e tal. Como aconteceu com o Steve Jobs do Ashton Kutcher não flopou, eles fizeram outro Steve Jobs que é muito bom com o Fassbender. Isso nunca vai acontecer com o Queen, nunca vai acontecer com o Titanic e para mim é triste. A chance realmente, quando são filmes muito icônicos, assim, clássicos, a chance é pequena, mas eu não diria nunca, porque Hollywood hoje em dia refilma qualquer coisa. Mas mais Eu não depressa duvido de fazer nada mais. o Titanic com a mesma história do Jack e do Rose, metiam a Zendaya e o Tom Holland, mais depressa faziam isso, do que nos davam uma perspectiva diferente. E o que eu queria era essa perspectiva diferente, mais intriguista, mais política, porque há muita coisa ali que ficou meio perdida no meio desta história de amor, muito bonita, muito Ou até trágica. talvez se fossem fazer uma nova versão,
um jeito diferente seria focar mais em alguém da terceira classe do que em alguém que fosse a parte dos ricos, digamos assim. HBO já devia estar a trabalhar numa minissérie sobre o naufrágio do Titanic. Então, o White Lotus no Titanic. Ah, uma boa proposta. A gente já falou assim um bocadinho, mas não entrou muito na cena. O que é que tu pensas do Jack? O que é que tu pensas do Leonardo DiCaprio no filme? Há muito essa noção de que a Kate Winslet é o grande standout em termos de protagonistas. O que é que tu tens a dizer disto? Ah, eu acho que eu concordo com a maioria que a Kate Winslet é o standout. Acho que a personagem dela tem, além de ter um pouquinho mais foco, ela tem um pouco mais de complexidade, assim. Mas eu acho que ele tá muito bem. O- Além de ser muito carismático, né? Ele, ele, ele faz tudo que tá ao alcance dele para que aquele personagem não seja apenas um ideal de perfeição. É alguém que tem erros, né? Tipo, tem falhas e ele tem uma complexidade e, e a química entre os dois é muito forte, como você falou no começo. É, Tipo, é algo vassoura, total. que foi fundamental para o filme ter sido sair tão bem e ter feito tão sucesso, senão não teria. E é algo que falta muito no cinema hoje, né? Tipo, casais com química e que fazem a gente torcer por eles. É, agora as pessoas ficaram todas loucas com aqueles 30 segundos do Oscar Isaac e da Jessica Chastain. Ah, sim. Porque falta um bocado essa cena de. Faltam os Michael Douglas e as Kathleen Turner, faltam os Gene Kellys e. Não é o Gene Kelly, não, falta os Ginger Rogers e os Fred Astaire, falta essa ideia mais clássica de movie stars e tal, E, em termos de além, química. além disso, acho que falta também, hoje em dia, a questão da própria sexualidade e sensualidade no cinema. Tipo, a gente tá vendo cada vez menos filmes com romances avassaladores, filmes com até cenas de beijo, assim, em grandes filmes é cada vez mais raro, assim, a gente não vê isso, assim. E, Mas e- também um avanço na indústria que não se foca tanto no romance. Eu gostei muito agora de ir ver Shang-Chi e ver que eles não tentaram forçar um romance à toa com a filha. Provavelmente vai acontecer, mas está a ser trabalhado. A Black Widow, eles não inventaram o romance com a Black Widow e o gajo de Handmaid's Tale. Não, tipo, então é muito interessante ver que já passámos essa fase que todos os filmes têm que ter romance. Às vezes, coisas meio forçadas. Uma pessoa estava tipo a ver o. Como é que chama aquele filme com o Tom Cruise do tribunal, com o Jack Nicholson? Homens de honra, uma questão de uma questão de honra, honra, uma questão de uma honra. questão de honra. Uma pessoa está a ver a Feel Good Man, uma questão de honra, e de repente leva com uma cena da Demi Moore e do Tom Cruise a jantar ali numa forma meio flirtzona e tal. Isso a mim parece que está ali meio a mais. Não era preciso o Tom Cruise e a Demi Moore se envolverem. Então é bom que o Hollywood já está a passar essa fase de termos obrigatoriamente um casal. Então, não sei. Eu entendo o que falas, que falta alguma disso, mas não Na sei verdade, se é tão mau assim. faltam histórias, faltam histórias românticas, eu acho, assim. Ah, acho que tem cada vez menos histórias, dramas românticos, até comédias românticas. Nos últimos anos, a gente tem visto cada vez menos. Mas isso eu acho E, um problema. Eu gosto muito de comédia romântica, isso eu acho um por problema. exemplo, na época que o Titanic foi lançado, nos anos 90, a gente via comédia romântica e filmes românticos, só romance mesmo, ou dramas românticos, todo mês no cinema. Filmes grandes, filmes que eram campeões de bilheteria, assim. Do ano E hoje a do gente As não vê Good mais. As It Gets, é do ano do Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson e a Ellen Hunt, Sim. que também é uma comédia romântica, para quem gosta. Não sou eu, mas quem gosta. Sim, foi um grande sucesso de bilheteira na altura. Acho que os tempos mudaram. E esse tipo de filmes hoje em dia tem mais espaço no streaming, esse tipo de histórias tem mais espaço na televisão, talvez. Então acho que não é algo que eu tenha saudades de ver romances em todos os filmes, como nos anos 90, tipo, quase não consigo pegar num filme em que haja um homem e uma mulher e não vou inventar um romance. O problema é, tipo, é, é,
filmes cujo foco é o romance, não romance, digamos, que eles enfiam no meio do filme só para ter, né? Filmes que são sobre histórias de amor, que são sobre uma paixão avassaladora, estão cada vez menores e relegados ao streaming, como você disse, séries ou cinema independente, que é o que a gente acaba vendo mais. Qual foi a última grande história de amor, assim, que te lembras no cinema? Teve algum impacto? Isto é pergunta para o conferir sem questionados, quase. Ah, acho que a história uma das histórias recente que eu lembro, assim, e que independentemente de ter gostado do filme ou do romance em si, foi um romance que as pessoas lembram, é o do Ryan Emilia Gosling com a Clarke. Emma Stone em La La Land, eu Ou acho. isso. La La Land, ok. Pensei que ia dizer aquele da Emilia Clarke do Viver Depois de Ti, ou Como Eu Era Antes Ah, de sim, Ti. esse foi bem. Tam- Aham. É Também é um um filme romance. bem. É o tipo de filme que existia aos montes nos anos 90, no começo dos anos 2000, e foi sumindo, assim. E é um filme que é sobre romance, que o propósito é esse, né? O romance não foi colocado ali à toa, e que tá cada vez mais raro da gente ver. É, mas mesmo o La La Land traz uma visão assim mais cínica do romance, Sim, diria eu. É, e ele é mais. gosto dessa abordagem mais. Eu gosto de comédias românticas, gosto dos meus Hugh Grant, gosto dos meus filmes do Richard Curtis e tudo, mas também gosto de quem olha, gosto dos meus Noah Baumbach que olham para o amor de forma cínica. Gosto disso também. Então. Imagina o que tu. Eu entendo o que estás a dizer, devia ser mais balançado, há espaço para tudo, mas tivemos tanto tempo dedicado a isso que é um bocado lufada de ar fresco que agora nos venhamos queixar que já não há isso, tanto isso. E daqui a uns tempos as pessoas vão se queixar de outra coisa que já não existe. Daqui a uns anos as pessoas vão se estar a queixar que não há filmes de super-heróis. Eu não vejo a hora, particularmente, porque eu já tô saturado de filmes de super-herói. Tudo que é canto, assim, a gente olha, é só super-herói, só super-herói. Claro que tem filmes bons e a gente gosta e tal, mas a impressão que dá, às vezes, é que é só isso, assim, que as pessoas falam hoje em dia. Eu acho que é tudo um momento cultural. Havia uma altura que westerns era o que toda a gente falava, havia uma altura que musicais era o que toda a gente falava, e super-heróis estamos nesse momento. Os anos 90 foram muito marcados pelos romances e isso, então toda a gente vai ter o seu espaço, todo o género vai ter o seu espaço. Um dia só vamos falar de cinema independente. Eu estou confiante nisso. Então, Ronaldo, mais alguma coisa queres dizer sobre Titanic? Já estivemos aqui a tocar nos pontos fulcrais que eu tinha preparado. Uma coisa que eu não comentei e que eu admiro muito no filme, até por questão de gosto, assim, que é um tipo de coisa que eu gosto, é que ele mescla gêneros muito bem. Eu acho que ele, ele é um drama, né? Um drama épico, mas ele tem muito romance, tem humor, tem muita ação. É um blockbuster, né? Um filme com muita ação. Tem cenas de suspense. Eu adoro filmes que conseguem passear por vários gêneros sem que pareçam um Frankenstein, sabe? Sem que a gente, nossa, agora, como assim agora é uma comédia? Não, ele vai, parece que ele conseguiu fazer de um jeito natural, assim. Não, é verdade, eu também gostei disso. Há algumas cenas que eu acho que não batem muito com o tom e tal, mas eu entendo o que estás a dizer e acho que o filme é muito bem humorado e tem momentos para tudo. Ele poderia muito bem, por se tratar de um filme com uma história tão trágica, ter sido aqueles dramas totalmente pesado e É, dramalhão, mas ele evita um pouco isso, assim, tanto que quando as é. cenas mais fortes, dramáticas acontecem, elas funcionam por isso, porque a gente teve aquele respiro, porque a gente não tava o tempo todo chorando, sabe? Tipo, ele consegue modular um pouco essa questão. Eu tenho só uma pergunta para ti antes de terminarmos. O Jack cabia na tábua ou não? Olha, eu sei que já teve vários estudos e vídeos comprovando que ele cabia, que não cabia. Eu não me importo. O que para mim importa é o que tá na cena.
se tá na cena e naquele momento para eles não coube, não coube, gente, não coube, acabou, morreu. Pô, tipo, Mas não sou tipo um bocado forçado. Eu estava a pra olhar, mim não tipo, sou forçado. completamente que ele cabe naquela tábua. Eu fiquei, é esta a famosa tábua. Eu achei que era uma tábua. Eu sempre tive a ouvir falar da tábua. Eu achei que era uma coisa assim pequenita, um bloquito. Quando eu vi que era aquele espaço todo, eu, fogo, podia ficar os dois um em cima do outro. Cabiam na É tábua. que, é que não, é que as pessoas, eu acho que assim, as pessoas, ainda mais nessa geração atual que tem aqueles vídeos de ficar analisando cada errinho do filme, cada Cada detalhe do minuto, filme, cada. isso acaba tirando da magia, assim, tipo, o que que eu penso? Eu penso que naquele momento, quando você está numa situação de trauma, você- ela talvez tenha tentado, né, fazer com que ele subisse, não sei, mas, tipo, você tá numa situação de trauma, você não fica analisando, não fica tentando mil vezes, tipo, foi o que aconteceu, sabe? Não fico pensando, pra mim não tira o mérito daquela cena em momento algum, sabe? Eu resolvia-se facilmente a ser sentido uma tábua mais pequena. Era só isso. Mas eu estava à medida da Kate Winslet. Para não caber o DiCaprio. Muito bem, Ronaldo. Gostei muito de conversar contigo. É sempre um gosto partilhar aqui as nossas ideias sobre cinema. Estás sempre convidado a voltar ao canal. Podemos fazer um vídeo sobre tudo o que tu quiseres. Tens muitos assuntos interessantes. Falamos aqui não só sobre Titanic, discutimos o panorama do cinema, como tu sentes falta do romance. E pronto, é isso. Muito obrigado por estás aqui, Ronaldo. Relembra só as pessoas onde é que te podem encontrar. É sempre bom promover. Bom, podem me encontrar no Twitter, Ronaldo Trancoso, e podem acompanhar o meu blog, cinematictips.com. Obrigado pelo convite mais uma vez, André. Foi um prazer. Espero que as pessoas se interessem por rever o Titanic ou para ver pela primeira vez quem ainda não E conhece. descobrir este filme muito underrated, muito underground, que nunca ninguém ouviu falar, chamado Titanic. Então, Ronaldo, tu has de voltar, nós vamos fazer cobertura de Oscar, cobertura de Emmy, vamos cobrir tudo. Na altura em que este vídeo saiu, já acabou o Emmy, mas ainda podem ir para trás, rir-se das nossas figuras, que nós previmos tudo. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, subscrever, seguir-nos nas nossas redes sociais. Já sabem então, Vejam filmes, vejam séries, divirtam-se. divirtam-se.